Seja bem-vindo, caro colega construtor, incorporador e investidor imobiliário, a mais um episódio do Conexão BI, o podcast da Bluehem Inc., que te aproxima às mais diversas especialidades e disciplinas que compõem o ambiente construtivo, a incorporação imobiliária e a construção civil. Muito obrigado pela atenção e parabéns já por estar disposto a investir alguns minutos do seu tempo em aprimorar a sua empresa e sofisticar a sua gestão. Hoje temos um bate-papo com alguém muito especial para mim, um colega, um amigo de profissão que trabalha com a parte de arquitetura. E ele vai mencionar aqui, eu tenho certeza, sobre a arquitetura intencional. Como é que a gente faz para trazer isso, a arquitetura, como uma ferramenta de aumento de valor. Rafael, da DME Arquitetura, muito obrigado por estar aqui. Pedrão, a honra é minha, obrigado pelo convite. Tenho certeza que a gente vai conseguir trazer um bate-papo agregador para todo mundo que tirou um tempinho para assistir. Obrigado pelo convite. O Rafael traz uma perspectiva da arquitetura muito funcional, mas também um âmbito mais holístico, no sentido de trazer mais valor tanto para o incorporador, que vê o projeto como um investimento financeiro, mas também para o comprador lá na ponta, o comerciante que faz uma reforma no seu comércio. Então, Rafa, explica aqui para a nossa audiência por que eles devem te ouvir, o que te faz um especialista nesse assunto. Bom, Pedrão, assim como a maioria das pessoas que estão na nossa área trabalhando, por mais que a gente tenha formações, especializações, o tempo de prática conta muito, né? A experiência em campo conta muito. Então, eu tenho mais de 10 anos de experiência na área, a minha sócia também tem mais de 10 anos de experiência na área, eu tenho especialização em gerenciamento de obras alto padrão, minha sócia é especialista em light design, então a gente consegue unir o que tem de mais positivo de duas cabeças que pensam diferentes, mas têm o mesmo objetivo. Eu sou mais prático, mais funcional, vou direto para a parte executiva para eliminar problemas dentro de obra, e ela tem uma cabeça que foca mais na neuroarquitetura, mais no sentimento, captar a ideia do cliente ideal, como se comunicar com ele. Então a gente tem esses dois lados e as nossas especializações e experiência na área contam muito, com certeza. Rafa, rapidamente explica aqui para a gente o que é a neuroarquitetura, o que significa valor dentro desse contexto de arquitetura também, né? E o que seria arquitetura intencional. Então, 3 termos: neuroarquitetura, valor e intencionalidade. A neuroarquitetura eu gosto de explicar de uma forma mais didática, Pedrão, porque é a forma que as pessoas que não são da área conseguem entender com mais facilidade. Neuroarquitetura é eu induzir a sua decisão de compra a partir dos seus sentidos por meio da arquitetura. Então, eu gosto de dar esse exemplo sempre. Imagine um segmento semelhante. Temos o McDonald's e temos o Madeiro. Sim. Né? São segmentos semelhantes, vendem praticamente a mesma coisa. Concorda que são públicos totalmente diferentes? Totalmente. Aqui entra a neuroarquitetura. É analisar a fundo o que cada situação precisa. No McDonald's, se você observar, a gente tem o barato do dia lá fora, num slide gigantesco, num banner gigantesco. Temos um drive-thru para quem não quer entrar dentro do ambiente. Se você entra lá, a iluminação normalmente é fria, tem gritaria, as mesas são reduzidas, a pessoa grita teu nome quando o teu lanche está pronto. Você já entra lá com uma decisão pronta de comprar o que você quer e sair. Por quê? Tudo lá dentro está comunicando para você comprar e ir embora, para outra pessoa vir consumir. Eles ganham no volume. Então, a intencionalidade da arquitetura, da neuroarquitetura, está ali, comunicando que é um espaço que não é muito confortável, o produto é mais em conta, é para você entrar e sair. Então, iluminação, textura, som, cores, tudo está comunicando para você entrar e sair rápido. Agora, quando você vai no Madeiro, vende a mesma coisa, certo? Você não costuma ver promoções do lado de fora. Se você quiser saber o que eles vendem, você vai ter que entrar no ambiente. É um ambiente com uma iluminação mais amena, música mais calma, o garçom vai vir te atender, a mesa vai ser confortável. Tudo lá está comunicando para você parar e gastar mais tempo lá, porque é a forma como eles ganham mais dinheiro, com mais tempo dentro do restaurante. Então, neuroarquitetura é isso, é o induzir de forma intencional o que você vai fazer dentro de um espaço. Ou você vai comprar muito e vai embora, ou eu quero condicionar que você fique mais tempo dentro desse espaço. Esse é o papel da neuroarquitetura, é ser intencional nesse sentido. É
eu guiar a sua decisão de compra para onde eu quero que ela vá. Agora, percepção de valor, né, que foi o que você perguntou, que é o mais interessante para a sua audiência, que são os construtores, né? Percepção de valor é algo bem óbvio, mas as pessoas acabam esquecendo pela comodidade e pelo custo. Eu vou dar um exemplo prático. Quando você está na BR, né? E aí você vê um posto de gasolina padrão. Logo à frente tem uma placa dizendo que tem um posto do Grau a 2 km. Sim. Você sabe que lá é mais caro. Sim. Você sabe que lá nem sempre você vai parar para abastecer, mas você quer ir para lá por conta da experiência. Então, a percepção de valor está dentro disso. A percepção de valor faz com que seu cliente aceite pagar mais, sabendo que o produto é mais caro, mas ele tem uma experiência mais saudável. Por quê? Se você vai no Grau, sabe que o restaurante é bom, que o banheiro está limpo, que o atendimento é rápido. É tudo mais caro? É, mas a experiência é totalmente diferente de um posto de parada de BR. Então, a percepção de valor está nisso, nas escolhas de materiais, nas escolhas de experiência que a gente vai proporcionar para o seu usuário lá dentro, como eu me comunico com ele. Isso entra na questão de fachada, tanto de prédio residencial como comercial, mas a percepção de valor está em como eu atraio o cliente e faço ele intencionalmente gastar mais por meio da experiência. Essa entra a questão de percepção de valor. Fantástico, acho que foi super didático, né? Queria aproveitar o gancho, Rafa. Se a gente comparar o McDonald's de hoje com o McDonald's de 15, 20 anos atrás, o McDonald's de 20 anos atrás tinha uma salinha só de aniversário de criança, não sei se você vai lembrar. Lembro. Né? E o mobiliário dentro dessa salinha era um mobiliário de criança, tudo pequenininho, o assento era mais baixo, a mesa era mais baixa, né? A decoração também falava essa linguagem. Então, mesmo a mesma marca, né? mesmo restaurante e tal, trouxe na arquitetura visões diferentes. Há 20 anos atrás, talvez estavam mais focados na criança, naquele público de festa de aniversário e tal, e hoje em dia está em um público mais adolescente, mais família, e isso se reflete na arquitetura também. Normalmente empresas com longo período de mercado, né, Pedro, elas se adaptam à realidade, que muda constantemente, né? A gente constantemente tem que mudar ações de arquitetura, forma de chamar a atenção do cliente, porque tudo muda muito rápido. Mas esse ponto que você tocou, de dialogar diretamente com a criança, é um ponto muito importante no tomador de decisão. Vou dar um exemplo para construtores. Se você desenvolve um projeto de um condomínio hoje aqui na nossa região e se você não disponibiliza a área pet, você já está perdendo venda. Sim. Porque eu estou tocando no sentimento do comprador final. A partir do momento que eu falo que tem um playground e uma área pet, aumenta consideravelmente minhas chances de venda. Porque hoje não se trata apenas do valor, se trata da experiência. Sim. Então, condomínios de alto padrão hoje, eles estão oferecendo o quê? Área de pet, vem o pessoal do pet e usa a área do condomínio sem você precisar sair de casa, te trazendo comodidade, te trazendo experiência. Tem condomínios com área de spa, vem profissionais de fora, atendem os condôminos no prédio, tem área de salão de beleza, enfim. As pessoas estão pensando na experiência que aquele condomínio pode gerar e isso atrai o cliente. Isso é percepção de valor. Entre eu comprar um apartamento num condomínio que não me disponibiliza isso e por um valor agregado num condomínio que me disponibiliza, você tem esse perfil de cliente. Então, quero me destacar das outras construtoras? Eu vou para o lado da experiência. Eu não posso ficar ofertando o que todas ofertam. Eu tenho que ir para um lado que eu trago uma experiência maior para os clientes. Sim. Essa é a jogada da percepção de valor. Só comentando, fazendo um parênteses aqui, eu estou com um empreendimento lá em Bombinhas. E fiz uma pesquisa com compradores e pessoal de vendas ali na região e condôminos, e síndicos, né? E eles tiveram, coincidentemente, talvez, né, o mesmo comentário. O que falta lá para eles, entre outras coisas, né, mas é jogar papel higiênico no vaso. Porque eles têm muito público argentino, chileno, e parece que na Argentina e no Chile se tem o costume de jogar papel higiênico no vaso. Aqui eles trazem esse costume. Não pode, né, porque nossas instalações não são previstas para isso, né, mas enfim, é um pequeno diferencial que é visto por 40% da market share, 40% do nosso público-alvo, como um pequeno diferencial, um pequeno aumento no valor lá. Rafa, queria aproveitar que a gente está falando de incorporação,
construtores e valor, como é que a arquitetura pode impulsionar as vendas? Vamos voltar para a mesma questão de percepção de valor e experiência, Pedro. Eu costumo usar também o exemplo de barbearias, né? Barbearia antigamente era um lugar que você ia, fazia tua barba, teu cabelo, falava com o seu barbeiro, que normalmente era um senhorzinho do bairro, e você voltava o mês que vem. Hoje uma barbearia que só oferta esse serviço, ela está fadada ao fracasso. Hoje a barbearia ela oferece um lifestyle, ela oferece sala de jogos, oferece bebidas, oferece uma TV para você assistir um jogo de futebol ou um esporte, oferece poltronas de massagem, oferece uma experiência completa. Às vezes a pessoa não vai lá só para cortar o cabelo, ela vai lá para ter um momento de relaxamento. E isso se tornou comum. Para nós é difícil imaginar uma barbearia que não tem uma mesa de sinuca, por exemplo, hoje. Sim. Né? E isso também acontece na questão de incorporação e de atrativo para o cliente final. Entra muito nesse ponto que eu te falei. Se eu quero me diferenciar das outras construtoras, se eu quero me diferenciar do público em geral, que aqui é saturado, né? A gente tem muitas opções, eu tenho que partir para o lado da experiência. Então, vai muito nesse ponto que você tocou, é ser estratégico e intencional. Eu analiso o mercado local, o que esse mercado está pedindo, o que esse mercado está ansiando, para eu disponibilizar para eles. Então, nesse caso aí que tem um público argentino e uruguaio muito grande, isso parece uma solução que não vai impactar muito no orçamento da obra, mas vai gerar uma procura maior de venda. Então a gente tem que pensar se isso vai valer a pena, né? Se isso vai se pagar, a gente vai ter que sentar com quem desenvolve o orçamento, com os engenheiros, com a equipe de engenharia, estudar soluções, quanto aquilo vai custar para aquele incorporador e quanto aquilo vai impactar no final de uma venda. Então, isso é interdisciplinar. Vai pegar o engenheiro, vai pegar o arquiteto, vai pegar o corretor, vai pegar todo mundo, vai analisar, vai falar o que a gente pode ofertar de experiência para o cliente final. Quem é o cliente final dessa construtora? Para quem a gente vai vender mais? Para quem vai pagar mais? De quem eu tenho que chamar a atenção? Essa é a pergunta do pontapé inicial, Pedrão. De quem eu tenho que chamar a atenção? Quem Sim. é o cliente ideal? Para quem eu quero vender? E a partir disso, tomar todas as outras decisões. Mas, assim, está muito ligado à experiência. Sim. Não é mais só o valor do imóvel, não é só mais quanto ele valoriza. É a experiência, porque é a forma de se diferenciar hoje. E eu acho que, nesse sentido, a arquitetura, ela meio que começa a se sobrepor, ela começa a interagir muito proximamente de marketing, né? De disciplinas relacionadas a mercado, a entender do público-alvo, a entender o que ele valoriza, porque não é todo mundo que valoriza as mesmas coisas, né? Tem, às vezes, uma vez eu fiz uma pesquisa também, era sobre o pet place, né? O espaço do pet lá na área comum do edifício, né? E o meu questionário tinha assim, valorizo, mas não pagaria mais, valorizo e pagaria mais, e não valorizo. Eram 3 opções, né? E daí veio uma pessoa, um respondente desse questionário, e ela falou assim, olha, a opção que eu quero não está aqui. Eu falei, tá, são 3 opções que você está vendo? São 3 opções. E como é que, o que está faltando? Não, na verdade, eu desvalorizo. Eu entendo, ela tem medo de cachorro, né? E para ela o espaço pet era negativo, né? Não era indiferente, ela não estava indiferente. E ela também não queria pagar mais, né? Para ela tinha diferença, mas para ela era visto como um ponto detrator de valor, né? Reduz o valor. Então, valor é subjetivo, né? Às vezes apartamentos compactos tem mais valor para algumas pessoas, mas se você for morar, se você não for revender, às vezes não tem tanto valor. Isso que você falou, Pedrão, da gente trabalhar muito próximo ao marketing, ou pessoas que fazem essa análise de mercado, é o que deixa um projeto de arquitetura, arquitetônico ou interiores, se sobressair em relação a outros. Porque quando a gente fala em ser intencional e estratégico, a gente tem que se basear em dados reais, né? Então, a gente tem que ser muito assertivo nas decisões que a gente toma. Então, vou dar um exemplo prático quando a gente trabalha com uma empresa que já tem manual de marca e uma empresa que não tem manual de marca. Quando a gente chega numa empresa que já tem manual de marca, ela já tem valores definidos,
cores específicas, logos a serem aplicados. Então, todo o storytelling e todas as tomadas de decisões que nós temos que ter a partir dali estão fáceis, porque a gente tem um produto pronto, a gente tem um norte, a gente sabe o que ele quer comunicar, o que ele quer transmitir para o cliente ideal dele. Quando não existe isso, que infelizmente é bem comum, hoje as pessoas não veem muito valor nesse produto do Manual da Marca e é imprescindível, eu deixo bem claro aqui, é imprescindível para obter sucesso nas vendas. Você saber o que você está comunicando. Porque quando você não sabe o que você está comunicando, as pessoas vão decidir por você. Então, posso usar outro exemplo. Eu vou ter áreas que eu não posso comunicar um valor muito alto, porque senão eu não vou vender. Então, eu tenho que ser muito sutil no que eu vou transmitir ali. Talvez eu possa partir para o lado de acolhimento, se for uma área que as pessoas vão usar para veraneio, para família. Eu tenho que focar em algo que transmita acolhimento, bem-estar, que ela queira passar mais tempo ali. Agora, se eu vou para uma área de puramente investimento, só para o cara comprar o imóvel e revender, eu tenho que ser muito mais prático e funcional do que nesse outro empreendimento. Então, as escolhas são muito baseadas em dados reais, em dados que a gente possa se apoiar para tomar as decisões de forma assertiva. Então, nunca é uma receita de bolo, Pedro. A gente analisa cada caso de uma forma muito específica. Então, depende muito do que qual é o valor da construtora, o que ela quer transmitir. Existem construtoras mais disruptivas que vão para o lado mais artístico, estético, mais sentimental, e existem construtoras muito mais focadas em acabamento, qualidade. Eu quero entregar o alto padrão a qualquer custo. Depende. É tudo questão do que eu quero mostrar, de como eu quero me posicionar. E isso impacta em todas as decisões, desde escolha de revestimento até o que eu vou deixar de metal nos banheiros, entende? Eu posso entregar um empreendimento com mais alto padrão de acabamentos e posso entregar um empreendimento sem muito investimento. Depende. O teu público vai entrar e querer mobiliar? Teu público vai entrar e vai vender sem mobília? Tudo depende. Então, é uma análise bem criteriosa em cima de dados. A gente tem que estar com isso na cabeça, Rafa, desde o momento zero do projeto, né? Então, se, por exemplo, assim, se meu cliente é do Centro-Oeste, talvez, né? Tem aquelas caminhonetão e tal, e eu vou comprar um terreno estreito, como é que o meu arquiteto vai fazer a rampa, né? Como é que ele vai dar curva na rampa para caber aqueles caminhonetão, né? Como é que ele vai fazer, às vezes, uma ascensão dessa curva a ponto das Ferraris, dos Porsche, das Lamborghini entrar, né? Então, às vezes, na escolha do terreno, eu não posso escolher um terreno estreito. E tampouco um terreno que, vamos dizer assim, que eu não consiga puxar preço, por assim dizer, né? Se eu for trazer um público do carrão, provavelmente vai estar perto da praia, vai estar perto desse polo gerador de valor, né? Então, esse entendimento do segmento de mercado, quem que é meu público, qual que é o posicionamento da minha marca, ele antecede qualquer projeto. Antecede o projeto de arquitetura, antecede o projeto de aquisição de terreno, né? Você mencionou agora há pouco da barbearia, e imagine uma barbearia top de linha, mas sem estacionamento, né? Cara, detonou. Pode ter altas experiências, alto serviço lá dentro, mas faltou a experiência do estacionamento que vai facilitar daquele cliente de high ticket de chegar, de estacionar, né? Nós temos um exemplo exatamente como esse que você comentou, uma empresa em Balneário Camboriú, na rua 3000, que ela trabalha com o mercado AAA, que a gente chama, né? Uhum. Uma hub de negócios, intermediação de negócios de alto padrão, mas as pessoas passavam lá na frente e não sabiam o que eles faziam. Sim. Não sabia se era revendedora de carro de luxo, se era revendedora de bebida, se era imobiliária, não sabiam. Não se comunicava bem. E como é uma área de extremo fluxo de veículos, não dá para parar lá. Eles ofereciam o serviço de valet, mas não comunicavam. Então, qual foi a nossa estratégia para solucionar esse problema? Primeiro, qual era o cliente ideal para se comunicar de forma assertiva com ele, que é o cliente alto padrão. Entendemos do que ele gosta, o que atrai ele. Segundo ponto foi deixar bem claro quais eram as 5 principais atividades deles na fachada. E o terceiro e último ponto foi deixar uma placa de serviço de estacionamento de valet,
o que aumentou o fluxo de clientes que queriam entrar na loja, mas não conseguiam parar. Então o cara via que tinha um valet ali, opa, eu consigo parar, eu consigo ser atendido. Deixava o carro dele, o valet estacionava, ele entrava na loja e consumia. Então são detalhes que aumentam não só a entrada de clientes no seu estabelecimento, mas conversão. É muito importante ser intencional e assertivo, é entender o contexto. Se a pessoa vai entrar numa etapa de construção de um empreendimento sem saber para quem vai vender, como vai se comunicar, é uma chance muito grande de dar problema, Pedro. É complicado. Sim. Tem que tomar muito esse cuidado de se antecipar aos problemas, respeitar os processos, né? Assim como não existe um projeto estrutural sem o arquitetônico, a gente não consegue desenvolver uma comunicação forte se eu tiver uma marca fraca. Sim. Tá tudo interligado. Tudo interligado. É tudo muito interdisciplinar, né, Rafa? Sim. Vou te fazer uma provocação aqui, né? Todos os empreendimentos, todos os projetos trabalham com recursos escassos, né? Na arquitetura, frequentemente, o recurso escasso é espaço, né? Então, você tem lá uma área de lazer, você tem 1.000 metros quadrados e você pode colocar uma piscina, pode colocar uma sauna, pode colocar uma quadra de beach tênis, um pet place, um salão gourmet, um churrasco, tarará, tarará. O que você não pode fazer é colocar tudo, né? E daí você tem que escolher o que você vai deixar de fora e o que você vai incluir. E daí você, ou pelo menos eu, né, chega com a equipe de vendas. Meu querido amigo vendedor, corretor, o cliente gosta de piscina? O cliente gosta. O cliente gosta de beach tênis? Gosta. O cliente gosta de pet place? Gosta. Resumindo, o pessoal de vendas fala assim, olha, gosta de tudo, né, coloca tudo e que o cara gosta. E eu chego pro arquiteto, o arquiteto não cabe tudo, né, tem que escolher. Como é que a gente quantifica? Como é que a gente escolhe e toma uma decisão baseada em dados? Novamente, Pedrão, é analisar o contexto do empreendimento. Então, o que o nosso escritório costuma fazer nesse ponto de percepção de valor? A gente analisa o que vai ter o maior retorno. Então, por exemplo, se eu colocar uma área de churrasqueira que vai comprometer essa minha metragem quadrada, eu vou conseguir cobrar mais por uma unidade nesse empreendimento? Quanto a mais eu vou conseguir cobrar dependendo dessa área de lazer, essa área comum? Quanto eu consigo cobrar mais por esse diferencial? Então, a gente vai ter que ir por prioridades. Ah, não, piscina é imprescindível. Se tirar a piscina, vai cair o valor dos imóveis. Deixamos a piscina. Uma sala de jogos aqui, a gente não pode tirar, é inegociável. Perfeito. Talvez um pet place a gente consiga deixar de lado e colocar algum outro item. Depende. Se é um público mais velho, que valoriza ali uma área de convívio, um churrasco, uma área de jogos, a gente de forma alguma pode tirar aquilo. Então, é tudo muito subjetivo, Pedro. A gente tem que entender o contexto. Não adianta sair disparando ideias sem entender o contexto. Eu tenho que saber para quem eu estou vendendo e como eu quero vender. E aí, aquilo norteia tudo. Essa pergunta que eu te comentei, que é o pontapé inicial, quem é o meu cliente? Crie uma imagem do seu cliente, faixa etária, gostos, sexo, o que atrai ele, quais são as preferências dele. Quando você tiver essa pessoa, todas as suas decisões vão se tornar bem mais fáceis. Quando a gente fala de vocação do terreno, né, muitas vezes a gente está se referindo que tipo de público, de demanda que esse terreno chama, né? É vocal por ou atrai, né? Que daí tem que ter o fit, é o posicionamento que a gente estava comentando, né? O terreno certo, com o produto certo, para o mercado certo, no momento certo. Então, é a superposição desse fit, né? Desse encaixe que vai trazer um bom empreendimento com valor, né? E aí eu costumo falar, quando os engenheiros chegam com esses questionamentos, né? Coloca tudo. Eu costumo falar, os projetos, cada escolha é uma renúncia. Quando eu escolho partir para um lado, eu estou renunciando, obviamente, outra situação. Então, eu tenho que saber o que vai me trazer maior retorno. Talvez eu diminuir uma área comum e aumentar a área privativa. Talvez eu diminuir a área privativa e dar uma área comum um pouco maior. Tudo vai depender do contexto, para quem eu estou vendendo, o que eu estou comunicando. E acho que outro desafio, Rafa,
é que tudo isso a gente está pensando daqui 5 anos, né? Eu estou sentando com o arquiteto hoje para entregar um produto que vai ter ou não pet place, que vai ter ou não beach tênis, daqui 5 anos. E a sociedade muda, os hábitos mudam, a cultura muda, o cenário econômico muda, né? Então, é um exercício desafiador para o empreendedor. Até para quem eu vou vender muda, Pedro. Porque, por exemplo, tem muitos projetos que a gente está desenvolvendo agora que não é a mesma geração que vai comprar. Talvez sejam os filhos, os netos dessa geração. E eu não sei os gostos dos filhos dos netos dessa geração. Como que eu vou chamar a atenção deles? Talvez hoje, se a gente colocar uma área de uma sala de estar, por exemplo, sem toda a conectividade e tecnologia, possa passar batido, mas talvez daqui 10 anos não passe. Então a gente tem que estar atento às próximas gerações, os gostos dos próximos potenciais compradores. Tem empreendimentos que levam mais tempo, né, Pedro? Mais do que 5 anos. Então, Sim. a infra, principalmente, né? A gente tem que estar muito atento ao que esse novo mercado vai demandar, o que eles vão querer, o que vai atrair eles. Então, é ser estratégico nesse sentido. É assim que a gente usa a arquitetura de forma intencional. Com certeza. E, Rafa, agora fugindo um pouco, né? Saindo um pouco dessa parte de vendas e preço e receita, como é que a arquitetura pode facilitar a equipe de produção? Isso é muito importante. Quando a gente trabalha com projetos comerciais, nós buscamos atender 3 principais pontos, né, pilares. O primeiro é o fluxo e a experiência que o cliente vai ter ali dentro, desde o estacionamento, quais ambientes ele vai passar dentro da empresa, aonde ele vai ser atendido, aonde ele não vai. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a experiência do proprietário, do diretor, da equipe diretiva, né? O que o espaço deles comunicam, se eles recebem clientes ou não, se é uma sala mais privada ou não. E o terceiro pilar é, se eu tenho uma equipe operacional, eu tenho que disponibilizar um espaço que faça com que eles performem mais. Porque hoje as pessoas passam mais tempo dentro de um espaço de trabalho do que em casa. Então, vamos analisar uma equipe operacional ali de 100 a 200 pessoas numa sala compartilhada e eu tenho que fazer com que elas performem o máximo possível dentro de um espaço de tempo, né? 8 a 10 horas de trabalho, vamos imaginar. Eu tenho que ter uma ergonomia satisfatória, mobiliário que atenda às necessidades de trabalho. Então, eu tenho que analisar o que eles vão trabalhar. Eles vão trabalhar sentado, mexendo no computador? Eles têm um trabalho manual que precisa ficar em pé? Qual é o fluxo deles? O que eles têm que fazer naquele dia a dia? Qual é o espaço ideal para trabalho? Então, a gente analisa a fundo como aquela empresa funciona. E aí a gente parte desde o layout, né? Desenvolver o layout que atenda às necessidades daquela empresa, diminuir fluxo desnecessário. Um exemplo básico, uma equipe operacional muito grande, para o pessoal não levantar e ter que se direcionar até uma copa para pegar uma água, para pegar um café e se desligar e perder o processo de trabalho. Às vezes um bar bem colocado numa área operacional grande, distribuído de forma intencional e assertiva, o cara leva de 2 a 3 minutos para pegar uma água e voltar. Ele não precisa sair do ambiente, ir para uma copa, se Às perder. vezes, mudar de pavimento, pegar elevador. Exato. Então, são vários pontos que a gente analisa para dar para a equipe operacional todas as ferramentas e bem-estar que ela precisa para performar mais. A gente também usa muito sala de descompressão, Pedro. Por exemplo, pessoas que passam o dia todo dentro do ambiente de trabalho, né? Às vezes trabalha numa empresa que é muito deslocada, não consegue acessar alimentos, áreas de descanso, não consegue ir para casa, por exemplo, para descansar no período do almoço e voltar. Então, a gente propõe um ambiente de descompressão. O que é isso? É onde a pessoa se desconecta totalmente do ambiente de trabalho, sem sair do ambiente de trabalho. Então, lá dentro a comunicação vai ser outra, os materiais vão ser outra, a iluminação vai ser outra. Então, a gente consegue fazer com que a pessoa desacelere, desligue por aquele período, e quando ela voltar para a jornada, ela está ativa novamente. Então, desde áreas de puff para a pessoa conseguir deitar, às vezes até dormir ali entre um período e outro, mas a ideia é que ela se desconecte, consiga relaxar, baixar a tensão do trabalho para ela voltar revigorada para a próxima etapa de trabalho. Mas, novamente,
é tudo subjetivo. É tudo de acordo com aquela atividade. Nós já tivemos empresas que as pessoas precisavam trabalhar em pé, então a gente não podia trabalhar com uma bancada de tamanho padrão, a gente tinha que deixar ela em pé, eles tinham que atender os clientes em pé, então o cliente estava sentado, eles usavam os aparelhos eletrônicos em pé. Nós já tivemos empresas que a gente usava o espaço operacional para meio que catequizar, passar os valores da empresa para os funcionários sem precisar daquele onboarding, aquele treinamento. Sim. Então a pessoa entrava na empresa, aquele espaço já estava comunicando os valores da empresa. Sim. Retidão, organização, estabilidade. Enfim, a pessoa não precisava de uma aula para ela entender Sim. como a empresa funcionava. O espaço estava conduzindo ela a agir como as pessoas de lá agiam. Então, existem várias formas de fazer isso, mas a principal é entender a atividade da pessoa, dar uma questão de iluminação condizente com o que ela precisa, mobiliário solto como ela precisa e dar o suporte necessário para ela. Esse é o principal ponto para fazer eles performarem mais. E mais voltada para a obra, tem alguma coisa durante o período de obra que você poderia salientar que a equipe operacional ganha com uma arquitetura? Aí a gente vai entrar, por exemplo, na questão de organização de canteiro de obras, né? Uhum. Inclusive, na faculdade, a gente tem uma matéria específica que a gente tem que seguir normativas, enfim, para disponibilizar um canteiro de obras que seja minimamente saudável para as pessoas que estão ali dentro, porque nem sempre é. Sim. Mas a gente tem, por exemplo, áreas que tem que ter um bebedouro, áreas que tem que ter uma área de refeitório próximo, uma área de copa. Então, a gente vai analisar aquele terreno, pensar como a gente pode desenvolver um layout de canteiro de obra que otimize o andamento da obra. Uhum. Então, mesma situação, a gente vai ter que entender onde a gente vai começar a obra, onde é a parte de fundação, qual é a próxima etapa, talvez colocar áreas de suporte quando forem muitos pavimentos, né? Colocar áreas de suporte entre pavimentos para a pessoa não precisar descer, conseguir fazer alguma atividade ali na área de construção mesmo. Mas é a mesma questão da área comercial, Pedro. A gente tem que analisar o que aquela obra está precisando para aumentar a velocidade de execução. Então, é um estudo de layout, o que a gente chama, né? Colocar os mobiliários de forma que acelerem a produção daquela equipe. Sim, não, com certeza. Deslocamento de insumos, deslocamento de pessoas, né? Sim. Acho que o canteiro de obra é muito voltado para esse transporte vertical de material. Sim. E a questão da segurança também, né? Onde que o caminhão vai fazer manobra, essas Exato. coisas assim. Bom, você já deve ter passado por isso. As pessoas não darem a devida importância para esse tipo de layout e quando vai descarregar alguma coisa, vai concretar e tem uma dificuldade gigantesca, não conseguem entrar no terreno, enfim. Isso é algo que as pessoas não se preocupam muito antes da obra, né? Sim. Eles não pensam nessa questão que é muito importante para a obra desenrolar de uma forma mais rápida. Sim, com certeza. Você também trabalha com reforma, né, Rafa? Às vezes a parte comercial tem que entrar com a equipe de noite, né, para não atrapalhar o ritmo do comércio durante o dia, essas coisas assim também, né? Sim. A gente costuma, quando pega esse tipo de situação de reforma comercial, a gente também coloca na ponta do lápis se a gente parar o empreendimento da pessoa por um período determinado, vai valer mais a pena do que ela atender enquanto a gente está reformando, né? Então, a gente pesa isso. Obviamente que se a pessoa decidir ficar dentro do empreendimento enquanto a gente está trabalhando, o período de obra vai se estender mais. Então, a gente coloca numa balança. Se tu trabalhar nesse período, a gente vai estender a obra por mais tempo. Se tu deixar a obra livre nesse período, a gente consegue enxugar e te entregar num curto espaço de tempo sem você se incomodar. Isso é um item muito importante dentro da nossa apresentação de projeto e execução. Sim. Quando a gente apresenta para o cliente quanto tempo vai levar a obra dele, quanto ele vai gastar naquele período, se estender muito mais, ele vai gastar quanto a mais por isso, se vale a pena essa troca. Então, a gente deixa muito bem explicado para eles como vai funcionar esse processo. Sim. Fantástico, Rafa. Vamos pular agora, Rafa, parte de fachada. Uhum. Qual que é a função da fachada do ponto de vista de venda, de comercialização, de velocidade de venda? O que você consegue trazer
nos elementos de fachada que facilita a parte de vendas e tal? Fachada é o primeiro vendedor de qualquer empreendimento. Seja ele com o intuito de vender algum produto ou serviço, ou seja ele um empreendimento de condomínio. Ele está se comunicando de alguma forma. Então, eu tenho um exemplo ali na Barra Sul, uma academia que a gente desenvolveu a fachada. Eles tinham um produto incrível, incrível. Eles ofereciam um produto fora da curva, só que eles não apareciam. As pessoas passavam lá na frente e nem sabiam que era uma academia. Então, ali na Barra Sul, é uma competição, uma poluição visual muito grande, porque tem empreendimento para todos os lados. Se você passa ali na Barra Sul, na Tedesco, na Avenida Atlântica, todo empreendimento tem uma fachada convidativa, com uma percepção de valor alto. Sim. Então, o perfil de concorrência que eu tinha ali era muito específico. Eu tinha que seguir uma linguagem que chamasse a atenção do meu público ideal. Então, a gente começa por aí, Pedro. A gente identifica o cliente ideal daquele segmento e começa a trabalhar os valores da marca em cima da percepção desse cliente. Então, vou dar o exemplo dessa academia. As pessoas que treinam lá, normalmente são empresários que têm pouco tempo, né? Eles não têm muito tempo, e eles usufruem de serviços que transmitem um high ticket, transmitem um valor acima do padrão de mercado. Se eu me comunicasse como uma academia padrão, eu não ia atrair esse tipo de cliente. Então, a gente estudou esse perfil de cliente, entendeu o que chamava a atenção dele e trabalhou toda a comunicação da parte externa visual da academia de uma forma clean, né, que transmitisse esse valor de alto padrão, mas a gente trabalhou com muita iluminação, porque à noite ali as outras fachadas se comunicam dessa forma e eu precisava chamar atenção de algum jeito. Então, nós deixamos bem claro o que aquilo era, que era uma academia. Sim. Elencamos os principais serviços também na parte externa, o que ela tinha: musculação, jiu-jitsu, crossfit, lutas, enfim. E iluminamos bem, chamamos a atenção de acordo com o manual da marca. Então, respeitamos fonte, cores, logo, tudo isso. Sim. Porque eu só tenho uma chance, às vezes. O cliente lá está passando uma vez, ele tem um contato visual ali de 5 a 10 segundos. Nessa passada, ele tem que saber o que é, o que entrega, para ele poder voltar e usufruir. Então, a fachada tem essa função. Ela tem que se comunicar com o seu cliente ideal, assim, de forma instantânea. A pessoa tem que passar e falar: isso aqui é para mim. Isso aqui é para mim. Eu preciso entrar para entender o que isso aqui vende. Então, a gente tem que ser muito, muito assertivo no perfil de cliente que você quer atingir. Isso faz as pessoas começarem a entrar no seu empreendimento, consequentemente vai aumentar a sua taxa de conversão, consequentemente vai aumentar seu ticket. Então, a forma como você trabalhar a fachada, na maioria das vezes, é chave para determinar se você vai vender mais ou não. Você mencionou anteriormente, né, aquela loja de intermediações de negócios, né? Então, uma vitrine linda, só que às vezes um pouco de ruído na comunicação, né? Uma comunicação que não estava clara do que se tratava aquilo lá. É imóveis, é carro, é charuto, é vinho. E ali foi uma situação bem específica porque eles não tinham um manual de marca. Então, a gente teve que criar um storytelling para pegar esse cliente ideal. O que a gente fez nesse caso? Nós entendemos o cliente ideal ser o AAA, o cara que vende uma Lamborghini para adquirir 2 frente mar, o cara que tem uma lancha e quer comprar um helicóptero, é esse nível de cliente. Então, para eu entender o que agradava ele, o que chamava a atenção dele, eu tive que sair da nossa bolha e buscar referências fora daqui. Existe uma região em Beverly Hills chamada Rodeo Drive. São algumas quadras ali que as principais empresas de luxo do mundo competem por visibilidade. Sim. Então, imagina uma Chanel competindo com uma empresa da Lamborghini, competindo com uma Michael Kors, enfim, só empresas de luxo competindo pela visibilidade. E a forma como elas se comunicam era muito assertiva com esse público que eu precisava me comunicar aqui com essa empresa de intermediações de negócios. Então, a gente pegou os principais pontos daquelas fachadas, trouxe para cá para se comunicar com esse público, que é o mesmo que compra lá. Sim. Então, é sempre um estudo de como eu posso atingir a atenção daquele cliente. Sim. E aí entra a parte mais técnica, né, da arquitetura, que
faz a pessoa parar e entrar no ambiente. Não só uma fachada bonita, mas eu precisava mostrar para o cliente em poucos segundos o que aquela empresa fazia, o que ela entregava, e que eu tinha uma comodidade ali, eu tinha um valéu, a pessoa podia parar e podia entrar, que ela ia ser bem atendida. Então, são detalhes que fazem toda a diferença numa fachada ser atrativa ou não, comunicar valor ou não. Então, é muito importante as decisões que a gente toma numa fachada. Eu tive vendo recentemente, Rafa, um empreendimento aqui na nossa região, e 4A, né, assim, o segmento de mercado dele, e ele estava trazendo como instrumento publicitário o barco, o helicóptero, o carrão, como várias já fazem por aqui, né? O que destoou, talvez, um pouco na comunicação dele é que nesse carro, nessa lancha, nesse helicóptero, o ponto de vista era de quem estava pilotando. Então, a equipe de filmagem não trouxe uma tomada, né, um enquadramento de um helicóptero vista de fora, ou ele, sei lá, no banco de trás, com o microfone lá, aquele negócio todo. Ou no barco, então, ele sendo servido no passeio de barco, de lancha dele lá, né? Ele trouxe aquela GoPro, né, uma visão como se fosse da cabeça do próprio motorista, né? E ele na posição de comando. E o entendimento do pessoal de comunicação e de marketing era que esse segmento, esse público-alvo dele, era o empresário que se vê no comando, que se vê como protagonista, que se vê como o executor. Então, ele não abre margem para alguém pilotar o barco. Ele não tem... Ele poderia ter o mordomo de barco, o capitão de barco dele, mas ele é o líder, ele é o executor. Então, ele tá lá com a GoPro, né, com a visão dele, dirigindo, pilotando o próprio barco e o próprio helicóptero, né? Então, ele é tão fodão que não só ele tem um helicóptero, ele pilota o próprio helicóptero. Viu como é sutil? São detalhes sutis que provavelmente eles tomaram essa decisão porque eles tinham bem definido o cliente ideal deles. Sim. Eles sabem para quem eles querem vender, eles sabem para quem eles querem se comunicar. Outro exemplo que é meio óbvio, mas as pessoas acabam não fazendo aqui, Pedro. Por exemplo, eu desenvolvo um condomínio, começo a efetuar vendas deles, pré-venda e tal, mas quando eu tenho um determinado andamento da obra, eu já posso fazer um decorado. Para trazer a experiência de um cliente que é leigo e não sabe como aquele espaço em branco pode ficar, Sim. aumentando a percepção de valor e deixando de vender. Sim. Uma vez que eu deixo um decorado pronto, né, assim que possível, deixo um decorado pronto, o corretor traz o cliente e simplesmente mostra para ele, ó, o seu apartamento pode ficar nesse padrão aqui. Para as pessoas que não são da área, isso é um potencial de venda gigantesco. Para as construtoras e incorporadoras, quando elas tiverem a chance de colocar um decorado, se puderem colocar antes em alguma outra área, Sim. o façam, porque isso é experiência para o cliente. Isso é a pessoa entender como que vai ficar o apartamento dela, que valor que ela pode trazer para aquilo. E muitas vezes as pessoas que não têm essa noção da área de construção civil, elas veem aquele espaço em branco, elas não fazem ideia do que pode colocar lá dentro. De como pode ser usado o espaço, de como a gente pode trazer uma área de convívio, um conforto, um bem-estar. Então, a gente precisa trazer essa experiência para os clientes. Isso deveria ser uma normativa. Quem começa a vender apartamentos assim, cara, tem que ter o decorado. Sim. Tem que ter, é básico. Sim. Coloca o decorado que com certeza você vai vender mais. Vai ser mais atrativo para o corretor, vai ser mais atrativo para o cliente passar uma credibilidade maior, saber que aquela consultora já tem um decorado pronto, sabe como aquele espaço foi desenvolvido, e eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Acho que se comunica, né, cria-se essa via de identidade e comunicação bem mais fácil com o público leigo, que é o caso da maioria das pessoas que compram apartamento, né? Rafa, a gente está chegando aqui no final do nosso episódio. Quero te agradecer imensamente por estar aqui conosco. Quero agradecer também a nossa audiência. Parabéns por estar investindo esses minutos aí no seu aperfeiçoamento, na gestão, no seu conhecimento. É muito importante que você aplique isso também na sua
incorporadora, construtora. E se você quiser auxílio para aplicar isso, chama o Rafa. Rafa, onde é que o pessoal pode te encontrar? Bom, pessoal, podem nos seguir no Instagram, @dme.arquitetura. Tem o meu perfil privado, que é arc.rafaelfgfae. Tem o da minha sócia também, que é @arc.andrieliniero. Lá vocês podem consultar todo o nosso portfólio, nossas entregas, como a gente trabalha. Nós gostamos de publicar muito do nosso dia a dia, gerenciamento de obras, processos criativos, como a gente chega em soluções que eu acabei de falar aqui para o Pedro, analisando caso a caso. Lá a gente consegue aprofundar mais um pouquinho do que é esse mundo da arquitetura, como a arquitetura pode ajudar, trazer valor para o seu empreendimento, trazer valor para o seu apartamento e, consequentemente, colocar mais dinheiro no teu bolso. Fantástico. E claro, se você também quiser auxílio, suporte para você implementar toda essa parte de arquitetura, de entendimento da marca, de mercado, de absorção mercadológica, de entender qual praça, conectar isso com a sua estratégia, com o seu posicionamento, incorporação imobiliária, a parte do direito imobiliário, enfim, chama nós aqui da Bluehain também, né? Então você consegue encontrar a Bluehain Inc. no site, bluehainc.com. Também temos um canal no YouTube, lá você pode encontrar pelo Pedro Basso, e temos também pílulas desse conteúdo que vai ser publicado no basso.pedro no Instagram, e você também pode encontrar no Spotify. Temos esse episódio na íntegra aqui, e está sempre disponível para você consultar lá. Temos artigos um pouco mais aprofundados, um pouco mais técnicos no LinkedIn. Então acompanhe a gente nas redes sociais, se inscreva, compartilhe esse conteúdo. Se você ficou até aqui porque você gostou, então senta o dedo no like e nos vemos no próximo episódio do Conexão BI. Muito obrigado.